Alô pessoal, hoje eu estou de carona com o vice-presidente do Senado Federal, o paraibano senador Cássio Cunha Lima. É quem já está pronto aqui no volante, prestando atenção no trânsito, né? Senador, obrigado pela carona. Prazer ter você aqui comigo. Vamos conversando aqui com atenção no trânsito, naturalmente, e saudando a todos. Eu tenho uma dúvida, senador, que me ficou na cabeça nesses dias depois que eu lhe fiz o convite. Andar com o senador Cássio Cunha Lima no carro, dirigindo, é mais seguro do que andar de bicicleta? Andar de bicicleta, infelizmente, não tem segurança ainda, né? No Brasil inteiro, muitas pessoas são acidentadas, muitas morrem, né? Porque, infelizmente, falta ainda educação. Eu costumo dizer o seguinte, que o trânsito revela o nível de civilidade e de educação de uma sociedade. E, infelizmente, nosso trânsito ainda é muito violento. O ciclista, o motociclista não é respeitado. Às vezes as pessoas acham que dar seta para fazer uma conversão à direita ou à esquerda é uma agressão, é um traje. As pessoas não cedem a vez, não fazem a distância, né, que a lei determina para o ciclista, enfim. Mas eu brinquei porque recentemente o senhor fez sucesso nas redes sociais andando de bicicleta com um estabaco que levou. Foi um escorregão, na verdade, né? Um escorregão por conta de uma areia que tinha ali na calçada da Praça da Independência. O pneu da bicicleta estava um pouquinho murcho. Aí eu escorreguei e levei o tal estabaco. Mas foi muito bom ter voltado a fazer atividade física nesse período agora, porque eu ainda estou muito gordo, mas eu estava muito mais gordo. Agora eu tô com sobrepeso, mas eu já estava naquele grau de obesidade que precisava de tratar. Então voltei a fazer atividade física, não apenas o pedal, mas também a caminhada, a academia. O Dr. Bruno Cosme tem me ajudado muito com a equipe dele. Gustavo Saraiva, que é o personal, também me ajuda bastante. Eu já tinha trabalhado com o Gustavo anteriormente. Então eu já consegui eliminar alguns quilos. Estou ainda longe do peso ideal, mas melhorei. E é muito bom poder voltar a fazer atividade física e ter emagrecido já um pouco. Eu vi que o senhor recebeu uma recomendação médica e o cachorro, que é um sucesso também nas redes sociais, para quem não segue, também recomendação do médico veterinário para emagrecer. Foi, Você está fazendo sua parte, ele está conseguindo dele? Cássio está fazendo a parte também. A gente trabalha em equipe, a gente trabalha junto, né? Eu sempre que posso, né, tô com ele. Cássio é um amor verdadeiro, né? Quem tem um animal de estimação sabe exatamente o que eu estou falando. E os cachorros têm essa característica de lealdade, fidelidade, amor incondicional. Então Cactus é realmente uma paixão. Eu já tinha tido outros cachorros, mas Cactus cativou de forma muito especial. Tem a página dele no Instagram com quase 10 mil seguidores. Então ele está precisando emagrecer. É um dog influencer. Ele é um Golden Retriever que tem um temperamento maravilhoso. Então ele também está precisando emagrecer. Já começou a emagrecer, ele já perdeu alguns quilos. O Dr. Marcos, o veterinário, né, está acompanhando ele. Enfim, é aquilo que eu estou dizendo, trabalho em equipe, tanto eu como o Cássio, a gente tentando ver se a gente consegue emagrecer um pouco para a nossa saúde, né, para o nosso bem-estar, naturalmente. Esse trabalho em equipe tá dando tempo de dormir, porque agora tá com criança nova em casa e às vezes criança, não sei como é que tá lá, mas a minha para dormir demorou muito. Não, o Vinícius já tá bem. Vinícius já começou a criar uma rotina noturna, já se é uma mãe extraordinária, dedicada, né, tem amamentado ele até agora com 21 dias, apenas leite materno. E se Deus quiser será assim pelo menos nos próximos 6 meses. Então nos primeiros dias é normal, né, que tem uma noite ainda mal dormida, mas ele já entrou numa rotina noturna que permite inclusive que a própria Jace possa descansar um pouco. Então de uma semana para cá passamos a ter a ajuda de Sandra, que é uma enfermeira que vai à noite em casa. Então Sandra ajudou muito, ajudou bastante e está tranquilo. Graças a Deus, o Vinícius está bem, com saúde, já vem ganhando algum peso, engordando um pouquinho, tá tudo bacana, graças a Deus. Agora, senador, eu andando com o vice-presidente do Senado, não vou deixar passar a oportunidade de perguntar de política, perguntar do que acontece em Brasília, da sua perspectiva. E hoje o tema em pauta sempre é a reforma da Previdência que está lá. O senhor acredita que essa reforma passe, que tem
espaço realmente para essa reforma ser aprovada, como o governo está propondo? Em fevereiro, o presidente Michel Temer disse essa semana que os parlamentares de sua base iam vir para os estados e iam ver que não tinha tanta resistência. É isso mesmo? Preciso debater muito. É um assunto que diz respeito à sociedade brasileira como um todo. Naturalmente, qualquer reforma que se discuta não vai atingir quem já está aposentado, nem quem está em vias de aposentadoria. Até porque as propostas sempre têm uma transição para quem está prestes a se aposentar. Mas é algo que interessa muito à sociedade. Portanto, não pode ser votado sem o devido esclarecimento, sem o necessário debate. E existe ainda muita desinformação no que diz respeito, em primeiro lugar, à real necessidade dessa reforma. O povo brasileiro precisa saber o que é que acontecerá se a reforma for feita e o que poderá acontecer se ela não for feita daqui a 15, 20 anos, o que estará acontecendo com o perfil previdenciário de uma sociedade, de uma população que tem envelhecido. Agora, aprovar isso sem um debate claro, transparente, eu acho impossível. Eu particularmente já disse que não voto na proposta, principalmente naquilo que diz respeito ao trabalhador rural. Pouca gente sabe disso. Os opositores dizem que isso é encenação do senhor, porque o governo está mal avaliado. Não tem encenação nenhuma, por uma razão simples. Eu estou sendo coerente com a minha trajetória de vida. Pouca gente sabe, mas eu fui o responsável de ter colocado na Constituição brasileira, na época da Assembleia Nacional Constituinte, em primeiro lugar, o direito do pagamento do salário mínimo para todo trabalhador rural. Antes da Constituição de 88, o trabalhador rural recebia meio salário mínimo de aposentadoria. E foi graças à minha iniciativa que eles passaram a receber o salário mínimo integral. Foi também de minha autoria o dispositivo da Constituição que reduziu a idade limite para a aposentadoria do homem e da mulher do campo. É o que eu tenho dito, não vou destruir aquilo que eu construí. Eu sou o responsável por tudo isso. Em relação às pessoas com deficiência, não há perigo de mexer no BPC, porque mais do que uma ação previdenciária, é uma ação de seguridade social. O restante tem que debater. E nada melhor do que aproveitar a eleição presidencial que está por vir, para que nós possamos, no ambiente da eleição, discutir sim e debater isso. Então, particularmente, acho que a reforma, na forma como foi apresentada, foi muito mal apresentada, né? Mais do que uma reforma de previdência, o Brasil precisa de uma reforma do Estado. Não há como você propor modificação na aposentadoria de quem quer que seja, sem mexer nos privilégios que ainda existem no poder legislativo, no poder judiciário, no Ministério Público. Vou citar um exemplo: auxílio moradia. Não tem lógica juízes, promotores, desembargadores, senadores, deputados receberem auxílio moradia quando falta casa para milhões de brasileiros. Você vai mais além. Você tem no Ministério Público, por exemplo, em alguns órgãos do judiciário, auxílio creche. Quer dizer, falta creche para o filho do povo, para o filho do pobre, e não falta creche para quem está no topo da pirâmide social. Então isso não é suportável mais. Nós chegamos num tempo, Brasil, em que essas coisas precisam mudar, e vão mudar, porque a sociedade está firmemente determinada nessa direção. Então, a reforma da Previdência, da forma que está, não voto pelas razões que já expus, e defendo um debate mais profundo com a sociedade, para que nós tenhamos a capacidade de discutir esse tema com a transparência e com a profundidade necessária. O PSDB vai com o Geraldo Alckmin para a disputa do próximo ano. Henrique Meirelles, que é membro do governo, também sai uma candidatura e quer o apoio do governo. O PSDB, senador, quer o apoio de Michel Temer na disputa para a presidência da República do próximo ano? O PSDB precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio da nossa população, para compreender que Geraldo Alckmin, por exemplo, com a experiência que tem de deputado federal que foi, prefeito, ele é governador de São Paulo já há 4 mandatos. Ele reúne as condições necessárias para trazer a estabilidade e a segurança que o Brasil precisa para vencer definitivamente essa crise. Alckmin não é um poço de
carisma, a gente sabe disso, mas é um homem sério, competente, preparado e que, repito, trará a estabilidade que o Brasil precisa para enfrentar essa crise. Então, de todas as candidaturas que estão postas, acredito eu que existe um vazio ainda a ser ocupado no centro brasileiro. E a questão do apoio do presidente é algo que vai ser buscado pelo partido? Ou isso? Olha, é isso que eu estou dizendo. Quem for fazer a campanha do próximo ano pensando nos moldes antigos da política, vai estar errando. Hoje você precisa se conectar com a sociedade. E que o que o PSDB precisa é naturalmente voltar a ter essa conexão. Não adianta, só para concluir, não adianta imaginar que a eleição será decidida nos moldes antigos de apoio político, de apoio partidário. Isso é importante, claro, mas não vai funcionar assim a eleição do próximo ano. Acho que com rede social, com a sociedade cada vez mais informada e esclarecida, você tem que se conectar com as pessoas, apresentando propostas a elas que tragam segurança, firmeza, estabilidade e esperança para que o Brasil saia dessa crise que se prolonga já por muito tempo. Vindo para Paraíba, qual é a chapa do desejo de Cássio Cunha Lima? É Cássio governador, Cartacho, Cássio senador, Cartacho governador, Cássio Romero? No meu caso, eu já disse que vou procurar disputar a reeleição para o Senado. Então, o meu projeto é poder continuar contribuindo com a Paraíba e com os paraibanos, naturalmente, no Senado Federal. Eu tenho muito orgulho de representar a Paraíba no Senado, mesmo com aqueles que não apoiam o meu trabalho por divergências políticas, ideológicas. Eu não faço vergonha a Paraíba no Senado de forma nenhuma. Eu sou um senador sem falsa modéstia, atuante, trago recursos para o Estado, trago recursos para os municípios, aprovo leis, tenho projetos importantes, tenho uma voz que é ouvida e respeitada, né, no Brasil inteiro, no plenário do Senado, enfim. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser paraibano e representar a Paraíba no Senado Federal, de ter sido líder no Senado, de hoje ser vice-presidente. Então meu projeto é disputar a reeleição e poder continuar representando a Paraíba no Senado. O PSDB tem um pré-candidato a governador que é o prefeito Romero Rodrigues. E o partido, portanto, só vai tomar uma decisão depois que Romero se manifestar. Ele já recebeu o apoio explícito da executiva do partido, tem naturalmente meu apoio dos prefeitos, dos deputados estaduais, do deputado Pedro, de todos nós que compomos o PSDB da Paraíba, e vamos aguardar a manifestação dele. Se Romero for candidato, já disse, repito, não é novidade, terá o incondicional apoio do PSDB, não se discute isso. Se por acaso ele optar por permanecer à frente da Prefeitura de Campina Grande, aí nós teremos a outra possibilidade, que é aquilo que todo mundo já conhece, a aliança com o prefeito Luciano Cartacho. Tem ainda a candidatura do senador Zé Maranhão. Estamos buscando uma unidade das oposições. Na minha visão, o ideal é que tenhamos uma candidatura única nas oposições, mas se isso não for possível, paciência, né? Não é o fim do mundo se a oposição tiver 1, 2, 3 ou 4 candidatos ao governo. Então dá para a oposição ter mais de um candidato ao governo? Já é possível? Já aconteceu, né, em outros momentos, não só na Paraíba, como em outros estados, inclusive no âmbito nacional. Agora mesmo, na campanha presidencial, nós vamos ter vários candidatos de oposição, como já aconteceu na Paraíba, como já aconteceu em outros estados. É óbvio que eu digo, né, já vou repetir, é preferível ter um candidato único. Se não for possível, paciência, não é o fim do mundo também ter mais de uma candidatura nas oposições. E o senhor já tem... Qual seria o melhor candidato? Não, aí não vamos discutir. Cartacho, Romero Não, óbvio que se for um escolha... Nem no volante eu consigo tirar a manchete, ele está concentrado aqui. Não, veja só, é óbvio que o candidato da preferência é Romero, porque é do meu partido, é alguém com quem eu tenho uma relação não só política, partidária, mas de amizade. Eu convivo com Romero há praticamente 30 anos. Romero foi vereador comigo, prefeito de Campina Grande, foi presidente da Câmara
eu prefeito de Campina. Romero foi meu secretário na prefeitura de Campina Grande. Romero foi deputado estadual comigo quando eu era governador. Foi secretário do governo do estado. Foi deputado federal com o meu apoio, né? Foi candidato a prefeito. Então, mais do que uma relação simplesmente política partidária, eu tenho com o Romero uma relação de amizade. São, como eu disse, 30 anos de convivência. Mas política não se faz só com esse aspecto de caráter afetivo, pessoal. A decisão será dele. Eu repito, deixo isso muito claro. A decisão é de Romero. No momento que ele decidir, o PSDB se posicionará. Já que nós estamos no trânsito, senador, chegando aqui perto do meu destino, qual é a ré que Cássio Cunha Lima daria na sua trajetória política? A ré? É. O que eu não faria, você quer dizer? Exatamente. O que é que fez e de repente não faria da mesma forma? Olha, você tem sempre, né, muitos erros cometidos, muitos equívocos que foram praticados, né, tem acerto também. Um dia eu vou fazer um balanço disso. Eu nunca elenquei assim coisas que, né, possam dizer, ó, isso aqui não era para ter sido feito. Tem várias coisas, com certeza, que erros foram praticados. Agora aqui, né, de bate-pronto, voltando um tempo atrás, né, vamos lá, sei lá, se você quer falar de termos políticos. Políticos, sim. Não ter feito aliança com o PMDB, por exemplo, em 2014, foi um grande erro. Se eu tivesse feito aliança com o PMDB em 2014, muito provavelmente nós teríamos ganho a eleição no primeiro turno. Então, naquele instante, uma série de fatores, né, pesaram nessa decisão que tomei. Uma delas foi o fato de ser a primeira eleição depois da morte do meu pai e me aliar ao senador Zé Maranhão, e hoje temos uma boa relação, poderia dizer uma ótima relação no Senado. A proximidade do Senado Federal, né, ajudou a superar arestas, vencer, né, resistências que tínhamos, fruto das disputas políticas locais. Mas eu não quis, né, na ausência do meu pai, na primeira eleição, me juntar a Maranhão, que era um adversário político dele, não era inimigo, nunca foram inimigos, mas era um adversário. E isso foi um erro, né? Pesou mais um lado filial do que o aspecto político, e isso resultou, né, na eleição de 14. O afetivo foi mais forte do que o racional. Foi. E eu costumo dizer o seguinte, Hector, se meu pai fosse vivo, ele com certeza, analisando o cenário político, diria, não, façamos aliança com o PMDB, vamos superar essas divergências, buscar as convergências, e provavelmente ele teria autorizado e consentido nesse sentido. Mas de fato pesou muito esse meu lado afetivo, o amor que tenho, a memória do meu pai, o amor que tenho a ele por tudo, né? Enfim, não precisa falar sobre isso. Fica aí esse registro. Outras coisas podiam ser, né, levantadas, outras coisas podiam ser lembradas, mas me refiro a esse episódio mais recente. Senador Cássio Cunha Lima, obrigado pela carona. Eu que agradeço a confiança de você ter, né, vindo até aqui para fazer essa entrevista. Parabéns pelo formato, é uma coisa muito interessante, né? Para quem nos acompanha aí pela internet, foi seguro, mantive-me atento aqui à direção sempre. Então, obrigado. Aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, Natal em paz, em família, e um ano novo com muita saúde, energia, força, vigor, para que possamos vencer os desafios pessoais, os desafios do Brasil que estão por vir. Felicidades.